Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Muito bom dia, sexta-feira, 2 de agosto de 2022 e 24. 2 de agosto de 2024, hora 10 horas da manhã, 23 minutos. 10 horas da manhã, 23 minutos do dia 2 de agosto de 2024. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapan. Estamos árbitro na função corregedor-geral, na investigação mundial, as tarefas logísticas para a captura da OCRI mundial, conhecida Foro de São Paulo, Grupo de Puebla, em que aglomera desde a sua elaboração todo um vasto continente que está estabelecido para perpetuar ditadores. A América do Sul é palco no momento de um problema governamental, funcionários públicos. O problema governamental do funcionalismo público na América do Sul levou a um inconstante delito provido do abuso de autoridade, da prepotência, da tortura específica, utilizando todos os elementos jurídicos, calabouço, interrogatórios, medidas fiduciárias. Tudo isto levou à constatação e a uma investigação que foi elaborada em todo o planeta e que chegamos a quem é de direito a responder por estes crimes.
Então vamos ao relatório. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapano, árbitro, função corregedor-geral, na investigação da ONU, na investigação dos componentes da Assembleia Permanente da ONU, na sua elaboração, no seu conluio, no seu compadrio de estabelecer regras, produtos de medidas de lei outorgadas por sociedades aonde estão sendo aplicadas estes procedimentos jurídicos. Eis o relatório. Constatado e constatou-se que o verdadeiro presidente eleito da Venezuela teve em todas as urnas que confeccionam a ata daquela jurisdição, todas as atas, elas corroboram que Maduro perdeu as eleições de forma unânime. E quem diz isto é o governo dos Estados Unidos da América, com 17 agências internas da sua estabilidade de Estado, 17 agências de inteligência, corroborando com 60 agências de inteligência mundiais que identificam o conluio de várias nações no compadrio do narcotráfico, em querer estabelecer o costume de territórios tutelados por tortura, através de mandatários que não praticam os bons costumes, as leis estabelecidas. Revelando países do narcotráfico, empoderados em todo o seu governo, com funcionários públicos movidos à propina. Manda quem paga. E obedece quem é pago. Este compadrio, este procedimento, levou ao extermínio da raça humana. Então, os Estados Unidos da América já tomou a decisão de erradicar estes elementos que querem se perpetuar na América Latina como ditadores imperialistas e subjugar
a população ao jugo da tortura e do medo perpétuo. Então já está determinada a captura, a prisão, ao abate do Maduro, como também do funcionário público da República Federativa do Brasil, que em identificação de fotografia colocou o alvo Hamas a ser abatido, e assim foi. Ismael. O segundo, o Hezbollah, será abatido. O Estado Islâmico será abatido. E os do Iemenitas, e Hutus serão abatidos. Todos. E na foto se encontra o representante sócio deste bolo, Alckmin, vice-presidente do Brasil. Alckmin, considerado líder do PCC, do Comando da Capital. É uma situação de realidade identificada para que não ocasionasse espanto ao descobrir que aqueles que eram combatentes, entre eles Alckmin e Lula, simplesmente são uma mesma pessoa. Há um prêmio de 15 milhões de dólares pelo Maduro, que está foragido. Maduro está foragido. Ele sequestrou todos os papéis, não deixou papéis, atas com ninguém. Levou tudo com ele. Ele quer negociar. E ele entregou Lula e entregou Biden às eleições. Ele entregou. Ele sustenta. Ele tem como provar. Ele entrega o Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal, o Pleno da Corte. Ele entrega lideranças de partido. O Brasil pagou a extorsão
que o Maduro determinou, o Lula pagou. O FBI descobriu na fronteira de Roraima, na madrugada, um comboio de caminhões foi parado na fronteira com o Brasil ao querer ingressar na Venezuela. O FBI interceptou, mandou abrir as caçambas. Estava repleto de fachos de dinheiro brasileiro até o teto, containers para financiar a Venezuela. Isto aconteceu há mês já. E isto é um fato. O SEI, Serviço de Inteligência, que coordena todas as telecomunicações entre os funcionários públicos de consideração a sigilo em suas comunicações, foi e está monitorado por potência estrangeira, pela China, pela Rússia, pelo Irã. O regime caiu e, como diz notáveis professores que estabelecem que o Maduro ele pode permanecer porque é um mal conhecido, mas o mundo andou e o petróleo está no México, não está na Venezuela, está no México. Então, professor Trevisan, excelente sua posição, como sempre. Enquanto houver quem pague, ali estará estabelecido o domínio. A extorsão. Qual é o segredo que quer ser ocultado, que vale tanto? Pode derrubar quem? Governos? Conglomerados financeiros? Pois já temos todas as informações. Então, estamos indo à captura de Maduro e do funcionário público brasileiro, que ele faz questão de se chamar, ou se faz chamar, Luiz Inácio Lula da Silva. Eles são os elementos da fotografia dos terroristas a serem caçados no planeta. Então, os porta-aviões, é plural, já se encontram. Não vamos permitir que tomem as praias do Atlântico. O porta-avião George Washington, a 4ª Frota do Comando Sul, com seus porta-aviões. Já estamos todos posicionados.
não há mais onde nem deter o óbvio. Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, está detido por alta traição, conluio com país hostil que declarou guerra ao Brasil, Venezuela. Também a Rússia, a China, Cuba, Nicarágua, todos já identificados. São pessoas, são situações hostis que os seus mandatários, têm isso por dogma. Então, são alvos. E conforme determinação de 123 países e de 90 agências de inteligência, de 60 agências de inteligência, meu Pix, oscaranibaltiapano@gmail.com, Mercado Pago. Meu Pix CPF 510-466-447-34, Mercado Pago. Agradeço com o que vocês puderem. A situação, ela é real. Isto já está no processo de desembarque. As tropas já desembarcaram. 2 de agosto, sexta-feira, 10h43 da manhã de 2024. Gratidão. Gratidão. O Departamento de Estado americano acabou de divulgar uma nota sobre as eleições na Venezuela. Ela afirma que a oposição já publicou mais de 80% das atas recebidas diretamente das sessões de votação em toda a Venezuela. Que essas atas indicam que Edmundo González recebeu o maior número de votos por uma margem intransponível. Que observadores independentes, sondagens de boca de urna e contagens rápidas no dia das eleições confirmam esses fatos. O Departamento de Estado americano afirma que consultou outros países e que nenhum concluiu que Nicolás Maduro tenha recebido o maior número de votos. E que, diante das provas esmagadoras, está claro para os Estados Unidos que Edmundo González obteve o maior número de votos. O governo americano rejeita as alegações que diz serem infundadas de Maduro contra a oposição e afirma que as ameaças de Maduro contra Edmundo González e contra Corina Machado são uma tentativa antidemocrática de reprimir a participação política e de se manter no poder. A segurança dos líderes e de membros da oposição democrática deve ser protegida, é o que a nota defende. E, por fim, o documento afirma: o governo americano parabeniza Edmundo González pela vitória e diz que é hora de as duas partes venezuelanas iniciarem discussões sobre uma transição respeitosa e pacífica. O Departamento de Estado americano acabou de divulgar uma nota sobre as eleições na Venezuela. Ela afirma que a oposição já publicou mais de 80% das atas recebidas diretamente das sessões de votação em toda a Venezuela. Que essas atas indicam que Edmundo González recebeu o maior número de votos por uma margem intransponível. Que observadores independentes, sondagens de boca de urna e contagens rápidas no dia das eleições
confirmam esses fatos. O Departamento de Estado americano afirma que consultou outros países e que nenhum concluiu que Nicolás Maduro tenha recebido o maior número de votos. E que, diante das provas esmagadoras, está claro para os Estados Unidos que Edmundo González obteve o maior número de votos. O governo americano rejeita as alegações que diz serem infundadas de Maduro contra a oposição e afirma que as ameaças de Maduro contra Edmundo González e contra Corina Machado são uma tentativa antidemocrática de reprimir a participação política e de se manter no poder. A segurança dos líderes e de membros da oposição democrática deve ser protegida, é o que a nota defende. E, por fim, o documento afirma: o governo americano parabeniza Edmundo González pela vitória e diz que é hora de as duas partes venezuelanas iniciarem discussões sobre uma transição respeitosa e pacífica. Povo abençoado do Brasil, é uma aberração vergonhosa, uma afronta ao povo brasileiro. Vocês vão ver a nota do governo Lula pela morte do líder do grupo terrorista Hamas. Lembrando a você, esse assassino cruel que mandava matar mulheres grávidas, estuprar mulheres, degolar crianças, matar homens, mulheres e idosos com requinte de crueldade. Esse canalha que não respeitava nem seu povo, usava mulheres e crianças como escudo de defesa. Vocês vão ver a nota vergonhosa do governo Lula sobre a morte desse canalha. E vocês vão ver a nota vergonhosa maior ainda do governo Lula pela morte de um brasileiro que morreu de maneira cruel no atentado do grupo terrorista Hamas. Vocês vão ver a diferença. É uma vergonha. Preste atenção. Nota do governo Lula pela morte do assassino-chefe do grupo terrorista Hamas. O assassinato do chefe do escritório político do Hamas, Ismail Balabababá. O governo brasileiro condena veementemente o assassinato do chefe do escritório político do Hamas. Assassinato e condenação veemente. Agora, o brasileiro que foi assassinado com requinte de crueldade por esse grupo terrorista, olha a nota vergonhosa do governo Lula. Falecimento de cidadão brasileiro em Israel. O governo brasileiro tomou conhecimento com profundo pesar do falecimento do cidadão brasileiro Renani, vítima do atentado ocorrido no último dia 7 de outubro em Israel, e continua a nota. Lula não é falecimento, ele foi assassinado por um grupo terrorista de maneira cruel. Não tem uma palavra veemente na nota do governo Lula contra o Hamas. Ameniza falecimento. Para um assassino cruel, ele foi assassinado, e tem uma nota veemente contra. Para um brasileiro assassinado por esse mesmo grupo, é falecimento. E não tem nota veemente contra o Hamas. Esse é o governo brasileiro. Eu queria entender uma coisa. Como é que tem gente de bom senso que ainda tem coragem de votar em Lula e no PT? Essa gente que não honra nem os cidadãos do nosso país. Um governo que não honra o próprio cidadão brasileiro tem que ser repudiado. Eu estou indignado. Isso é uma vergonha. Que governo é esse que é veemente para defender terrorista e ameniza quando um brasileiro é morto de maneira cruel? Fica aqui o meu repúdio e a minha indignação. Deus nos livre desses canalhas e cretinos que estão nesse governo. Deus abençoe você e sua família.